Queridos alunos, vamos continuar com as nossas aulas de calorimetria e hoje com trocas de calor. Para iniciarmos trocas de calor, vamos falar inicialmente de calorímetro. Calorímetro é um instrumento utilizado para medir as quantidades de calor trocadas entre os corpos. É muito usado como calorímetro em laboratórios uma garrafa térmica, porque o calorímetro deve ser um recipiente adiabático. O que é adiabático? É termicamente isolado. Então, eu coloquei aqui nessa figura uma representação simples de um calorímetro. As paredes desenhadas assim como estão é para mostrar que são feitas de um material isolante térmico. E coloco aqui um líquido qualquer e um outro corpo qualquer. E esse líquido e esse corpo estão com temperaturas diferentes. Aquele que estiver a maior temperatura irá ceder calor para aquele que está a menor temperatura. E por isso, então, aqui haverá trocas de calor entre os dois. Podem ter mais corpos também. Eu estou começando com esse exemplo falando em dois corpos. Bem, a partir daqui, o que vai acontecer? A quantidade de calor que o de menor temperatura vai receber será igual à quantidade de calor que o de maior temperatura vai ceder. Por isso, podemos escrever que a quantidade de calor recebido será igual à quantidade de calor cedido. Este é o princípio das trocas de calor. O calorímetro poderá ser um calorímetro ideal ou um calorímetro real. O ideal, na verdade, na prática não tem, mas tem nas questões de vestibulares. O ideal, ele não participa das trocas de calor. E o real, que é aquele que tem nos laboratórios de física, esse participa, pelo fato de não ser ideal. Eu vou dar dois exemplos, um com calorímetro ideal e outro com calorímetro real. Vou começar com esse exemplo aqui, com um calorímetro ideal, não participa das trocas de calor, apenas as substâncias que aqui estão. Eu fiz esse exemplo inicial com água. Então eu tenho água a temperatura de 10 graus Celsius, uma massa de 40 gramas e misturado com água. Então ali eu fiz cores diferentes para ficar mais fácil de visualizarmos. E tenho água a uma massa de 80 gramas e a uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, são duas massas de água com temperaturas diferentes. Aquela que está a temperatura maior vai ceder calor para aquela que está a temperatura menor. Haverá, então, as trocas de calor e a mistura como um todo chegará numa temperatura que chamamos de temperatura de equilíbrio térmico e que representamos por TE. E, nesse exemplo, é essa temperatura de equilíbrio térmico que eu quero calcular. Então, qual é a sugestão? Quando encontrarem nas provas uma questão como essa de trocas de calor, o importante é que façam uma tabelinha e organizem as informações nessa tabela. Então, supondo que aqui eu tivesse um enunciado que diz tudo isso, aí eu, a partir do enunciado, faço o desenho, coloco essas informações, mas elas devem ser agora recolocadas nessa tabela. Então, vamos fazer assim, que é como devemos resolver as questões na prova. Vamos colocar aqui, ó, água fria. É assim que vocês vão organizar. E aqui vocês vão colocar água quente. Perfeito. Aqui nós vamos colocar massa, calor específico, temperatura inicial e temperatura de equilíbrio. E aqui a mesma coisa, nós vamos colocar massa, calor específico,
temperatura inicial e a temperatura de equilíbrio. Vamos ver, qual é a massa de água fria? 40 gramas. Então, vamos trazer para cá. Então, tu estás tirando do enunciado e colocando na tabela. Calor específico, supondo que não foi fornecido. Supondo que, normalmente é. Temperatura inicial, 10 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio é a pergunta. Massa de água quente, 80 gramas. Calor específico, supondo que não foi fornecido. Temperatura inicial é de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio é o que queremos descobrir. A partir daí, como resolvemos? Usando os princípios das trocas de calor. E aí, nós escrevemos assim: a quantidade de calor que a água fria recebe é igual à quantidade de calor que a água quente cede. É o que eu tinha colocado aqui inicialmente. Tá? Bem, agora, quantidade de calor recebido. Tu tens que saber que quem recebe é essa água aqui e quem cede é essa aqui. Quantidade de calor é macete. Por quê? Porque é a quantidade de calor sensível, é a quantidade de calor que provoca a variação de temperatura. Cede, macete. Agora, a massa, aqui quem recebe é a água fria. Qual é a massa de água fria? 40 gramas. Então, vamos colocar aqui 40. O calor específico, como é a mesma substância, é o mesmo calor específico. Ó, podemos cortar. Vamos supor que fossem duas substâncias com calores específicos diferentes. Aí não, aí teríamos que substituir e deveriam ser fornecidos. Bem, agora, aqui na variação da temperatura, eu tenho uma sugestão que é como eu sempre resolvo essas questões. Aqui na variação da temperatura, eu sempre coloco a temperatura maior menos a temperatura menor. Não dá para esquecer disso. Tá? Maior menos a menor. A massa aqui, quem cede? Quem cede é água quente. Qual é a massa de água quente? É 80. Variação da temperatura, sugestão, faz sempre a maior menos a menor, independente de qual é a final e qual é a inicial. Veja que eu não estou colocando aqui a temperatura final menos a inicial, que é como estamos acostumados em variação de temperatura. Eu estou fazendo dessa forma, faz a maior menos a menor, independente qual é a inicial e qual é a final. Agora vem para cá. Eu vou cortar esse zero com esse. Se não quiser cortar também não precisa, continua ali com 40 e com 80. Aqui eu fico então com 4. A temperatura maior. Como vais fazer? Maior menos menor. Esse lado da igualdade refere-se à água fria. Portanto, qual é a temperatura maior em relação à água fria? É a temperatura que ela está ou a que vai ficar? Será a que vai ficar, será a TE. Ah, mas não entendi por quê. Porque a água fria vai receber calor da água quente e vai aumentar. Como eu estou fazendo a maior menos a menor, essa aqui será maior do que 10. Então, por isso que eu estou fazendo TE menos 10. Aí, vem para cá. 8. Vamos ver se compreendeu direitinho. Qual é? Agora, esse lado da igualdade é o lado da água quente. Qual é a temperatura maior? É a temperatura que ela está ou que vai ficar? Aqui está. Porque como esta aqui vai ceder para a água fria, vai ceder calor, ela vai diminuir a sua temperatura e, portanto, esta ficará maior do que essa. Veja que aqui acabou ficando a inicial menos a final, mas é pela regrinha que eu estou explicando. Aí, então, a maior é 40, menos a temperatura menor,
que é aquela que vai ficar, que é a de equilíbrio térmico. Bom, está montada a resolução. Agora é só uma questão de cálculo. Vamos ver? Nós ainda podemos simplificar aqui. Tá, mas vamos continuar. Tá, olha aqui, ó, dá para simplificar por 4, fica 1 aqui, ó. E aqui por 4 fica 2. Ficou melhor até, né? Então aqui desse lado ficou TE menos 10 igual a 2 vezes 40, 80, menos, não vai esquecer de fazer essa multiplicação aqui, ó, 2TE. Olha ali. Então fica 2TE. Onde é que estamos chegando? Estamos chegando. Vamos passar esse menos 2TE para cá. Então fica 2TE que eu trouxe para cá, mais esse TE que já está aqui, certo? Isso fica 80. Esse menos 10 vem para cá como mais 10. Aqui fica 3 TEs. Vou continuar aqui, ó. 3 TEs igual a 80 mais 10, 90. 3TE igual a 90, então TE 90 por 3 é 30 graus Celsius. Então, finalizando aqui, a nossa temperatura de equilíbrio é 30 graus Celsius. Aqui está a resolução desse nosso exemplo. Bem, tem alunos que me dizem assim, mas eu aprendi fazendo que a quantidade de calor recebido mais a cedido é igual a zero. Vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Para quem aprendeu assim, a quantidade de calor recebido mais cedido igual a zero, só que quem aprendeu dessa forma, tem um detalhezinho agora que eu já vou chamar a atenção, que é assim, recebido é macete. Cedido é macete. Igual a zero. Tá? Aí vamos resolver a mesma questão. Massa, aqui recebido é água fria, lá é 40, tá? Calor específico, variação da temperatura, será, aí o aluno faz a final menos a inicial. Esse é o detalhe. Tem alguns que preferem por isso, né? Porque ele está tão acostumado com ΔT ser a final menos a inicial, que ele prefere fazer isso do que aquela forma como eu expliquei. Eu prefiro essa aqui. Tenho as minhas razões. Bem, agora aqui é 80, calor específico, e a variação da temperatura. Aí aqui vem a final menos a inicial. A diferença está aqui. Aqui tu mantém ΔT com final menos inicial e lá, fazendo daquela forma, é a maior menos a menor. Essa é a diferença. Bem, então isso aqui fica 40 que multiplica C. E aí vamos ver. Temperatura final é a de equilíbrio. Essa é a mesma de equilíbrio. É aqui que vamos chegar. E a inicial é 10. Muito bem. Agora aqui ficou mais, aqui igual a zero, né? 80, que multiplica C e que faz aqui a final menos a inicial, ou seja, fica TE menos 40. Então, veja bem. Agora nós temos então 40 C TE menos 10 igual, aí vou passar tudo isso para o outro lado. Vai ficar, senão fica muito complicado. Vai ficar menos tudo isso aqui. 80 C TE menos 40 igual a zero.
Agora eu posso cortar esse C com esse C. Ficamos com 40 TE menos 10 igual a menos 80 TE. Ó, menos 80 TE. Menos com menos, mais. Então vai dar o 40 vezes 80, 13.200. Perfeito? Mais 13.200. E aqui eu já não preciso mais colocar igual a zero, porque eu já passei tudo para cá, né? Vamos ver o que deu isso aqui? Deu 40 TE. 40 TE menos 400 igual menos 80 TE mais 13.200. Isso fica 40 TE mais 80, temperatura de equilíbrio, igual 13.200 mais 400, isso dá 120 TE, igual a 13.600. 13.600. TE igual a 13.600 por 120 dá 30 graus Celsius. Olha, aí fica com vocês, porque muitos aprendem assim. Eu acho aqui mais simples. Claro, mas é que eu não acostumo com a variação da temperatura fazer a maior menos a menor, eu sempre fui acostumado a fazer a final menos a inicial, que é o correto. Tá bom, tá? Mas vou repetir, a decisão é de vocês. E eu vou agora, deixa ali um pouquinho mais de trabalho e tal, eu vou explicar agora um exemplo com um calorímetro, que ele não é um calorímetro ideal, ele é um calorímetro real, e aí ele tem capacidade térmica que temos que levar em consideração. E tem mais, eu vou dar um exemplo que, além disso, ainda tem mudança de estado, quantidade de calor latente. Tá? Então, vou explicar agora esse exemplo aqui, tá bom? Nesse exemplo, temos água numa garrafa térmica, que é o nosso calorímetro, e essa quantidade de água tem uma massa de 280 gramas, encontra-se a uma temperatura de 30 graus Celsius e a garrafa térmica está em equilíbrio térmico com essa massa de água, também a 30 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A seguir, coloca-se gelo, uma massa de 70 gramas, a uma temperatura de 0 graus Celsius, considerando que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Espera-se um determinado intervalo de tempo e passaremos a ter apenas água, porque o gelo derreteu. E considera-se, nesse exemplo, que essa quantidade de água chega a uma temperatura de equilíbrio de 10 graus Celsius. E a pergunta nesse caso é: qual a capacidade térmica da garrafa térmica? Qual a capacidade térmica desse calorímetro? Então, o que tem de diferente nesse exemplo comparado ao primeiro? Que aqui tem mudança de estado, gelo para água, fase sólida para fase líquida, e temos que levar em consideração que o calorímetro é real e não é ideal, como no primeiro exemplo, e por isso aqui aparece a capacidade térmica, que é aquilo que temos que calcular. Então, feita a leitura do enunciado, feito o desenho, temos que montar essa tabela. É isso que precisamos aprender. Aqui a tabela tem água, já vou colocar os dados. Aquela massa de água de 280 gramas. O calor específico já vou substituir aqui, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Essa massa de água de 280 está uma temperatura inicial de 30 graus Celsius,
mas ela cede calor para o gelo e diminui a sua temperatura até chegar na temperatura de equilíbrio térmico de 10 graus Celsius. O gelo, a massa é 70 gramas. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Dados todos fornecidos no enunciado da questão. Temperatura inicial do gelo, 0 graus Celsius. Já está na temperatura de fusão. Essa água cede calor para o gelo. O gelo derrete. Então eu passo a ter água do gelo que derreteu. Portanto, massa 70 gramas. Essa água vem daqui. Então, 70 gramas, calor específico, 1 caloria por grama graus Celsius. Temperatura inicial dessa água, 0, porque ao fundir não muda a temperatura, era 0 e continua 0. Então, inicial, 0 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio, aqui sim, essa água vai receber calor, desça e chegará a uma temperatura de equilíbrio de 10 graus Celsius. Por que aqui não tem 10 graus? Porque aqui só ocorre a mudança de fase. Quanto à garrafa, que faz parte aqui dos nossos dados da nossa tabelinha, eu quero calcular a capacidade térmica. A temperatura inicial é 30, estava em equilíbrio térmico com a água, é 30 graus Celsius. Também cede calor para o gelo e chega a uma temperatura de 10 graus Celsius, tudo em equilíbrio térmico. Organizado? Bem, então agora vamos à resolução. Usamos o princípio das trocas de calor, que diz assim, a quantidade de calor que uns recebem é igual à quantidade de calor que outros cedem. Quem é que recebe calor? O gelo derrete e a água, que era gelo e que vai até 10 graus. Quem é que cede calor? A água, que estava a 30 graus, e a garrafa também a 30 graus Celsius. Então, organizando aqui, quem recebe? Gelo, quantidade de calor, latente, derrete, mais quantidade de calor sensível, que é da água, que era gelo. Organizando aqui, aqui é gelo, fusão, latente, e aqui é a água, que era gelo. Quem cede? Esta água, que estava a 30 graus. Então, é uma quantidade de calor sensível. Variação de temperatura. Água, a outra massa de água. Mais a garrafa. Então, quantidade de calor sensível associada à garrafa. Feito. Agora vamos substituir. Aqui nós temos, vamos colocar aqui, tá? Ó, quantidade de calor latente gelo, ml. ml. Mais sensível, água, macete. Igual, quantidade de calor sensível, macete. Mais, aqui, sensível, macete. Vamos substituir massa de gelo, 70. Só vai tirando a tabelinha. Calor latente de fusão, 80. Mais massa. Aqui a água do gelo que derreteu. Então é a mesma massa. A massa não muda. 70. Calor específico da água é 1. Variação da temperatura dessa água aqui. Qual é a variação de temperatura? Ela estava a 0 e foi até 10. Vai dar 10. 10 menos 0, 10. Então 10 igual a massa. Agora eu já entrei aqui, que é a água que cede calor, que é aquela ali. Então é 280. Variação da temperatura. Ela estava a 30 e foi para 10. A variação é 20. 20 mais. Aqui vem uma parte importantíssima. MC. Aqui já é a garrafa, ó. É a última quantidade de calor sensível. Eu tenho que lembrar lá da aula de capacidade térmica, que é quantidade de calor por variação de temperatura, ou a capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Tenho que lembrar disso. MC é capacidade térmica. Então, vou substituir o MC por Czão.
Variação da temperatura. A garrafa estava 30 e foi para 10. Quanto variou a temperatura? 20. Olha aqui. 7 vezes 8, 56. Mais 2 zeros. Mais 700. Igual 2 vezes 28, 56. Mais 2 zeros. Mais 20C. Esses 5.600 menos 5.600, aqui, posso cortar. Aqui ficou 700 e aqui ficou 20. Então, ficou 700 igual 20C. Corta 0, 0, ficou 70 por 2. Capacidade térmica, 35 calorias por grau Celsius. Esta é a resposta a esse exemplo em que tem um calorímetro real, que tem que levar em consideração a capacidade térmica, e que tem mudança de estado. Isso tem que praticar. É a única maneira que nós temos de aprender. Portanto, encerramos esse bloco aqui e até a próxima aula. Valeu!